Tudo bem? Então eu vou falar um pouco agora sobre um tema muito relevante, muito importante, falando sobre 2019, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e algumas questões bem polêmicas, mas é necessário a gente tratar, tá bom? A gente precisa tratar de forma ampla. Eu já falei sobre Portal Nova Escola, eu já falei sobre essa guerra cultural, falei sobre educação, né? Na verdade, esse problema ele não nasce, talvez, agora. Né? Muita gente fala, a questão é o Ricardo Nunes, Ricardo Nunes. Não, não é Ricardo Nunes. Tudo começa basicamente com a ex-prefeita Marta Suplicy. Na época da ex-prefeita Marta Suplicy, foi uma época que ela obrigou as professoras da Prefeitura de São Paulo a dar aula sobre sexo, sobre sexualidade, distribuição gratuita de preservativos masculinos. Isso na pré-idade, entre pré-adolescência, basicamente entre 12 a 13 anos de idade. Tá? Nessa época, hoje provavelmente esse professor seria denunciado, seria preso, mas vamos usar isso como exemplo. Eu lembro de um professor de geografia, tá? Na época da prefeitura, a qual ele simplesmente levou nós para assistir um filme em VHS, na época, numa sala de vídeo, falando sobre uma questão de uma moça, né, que queria ter sua primeira relação sexual com um rapaz e tal. E o contexto era exatamente esse, tá? Era um filme softcore, ou seja, basicamente, né, enfim. Mas mesmo assim, hoje ele seria processado, com certeza. Nós estamos falando isso de muitos anos atrás, mas beleza. Os professores que tinham mais dificuldade com essas ideias eram professores evangélicos e a minha professora de geografia, na sexta série, é uma professora católica, né? Então ela tinha muita dificuldade e tal. Então é bom a gente tratar esse assunto para a gente começar a enxergar que o problema começa lá no governo da ex-prefeita Marta Suplicy. Depois vem o governo do Fernando Haddad para a gente chegar aí no Ricardo Nunes. Então são etapas, né? É muito fácil a gente falar, mas a questão do Ricardo Nunes. Não é Ricardo Nunes. A questão é o governo lá atrás, tá? Então tudo começa com a Marta Suplicy. Até então, no Brasil, eu lembro que na aula de na aula de na aula de geografia, a gente não sabia disso, mas tinha a questão da Organização das Nações Unidas. O Brasil, infelizmente, é um país que tem muito disso, tá? É muito isso, né? Então é muito importante a gente começar a tratar certos temas com muita seriedade, para a gente começar a vencer essa, essa batalha, certo? Para a gente vencer essa batalha dentro do aspecto, né, Brasil, a gente precisa vencer essa guerra de todas as maneiras, né? Então vamos chegar a entender exatamente o que nós estamos vivendo hoje no Brasil dentro dessa guerra cultural. A UNIBTA, elites, né, as famosas elites progressistas, como elas se alinham, como elas se movimentam, e para a gente começar realmente a vencer essa batalha. Não é fácil, né? Muita gente fala, mas é simplesmente a gente ter aí de novo, logo logo um governo de direita e quem sabe isso resolve. Eu não acho que vai resolver, até porque na verdade o problema é muito grande, né? O que nós podemos muitas vezes fazer? Por exemplo, universidades. Eu vou fazer uma crítica
vamos fazer uma crítica em relação à questão em relação ao NBTA, tá? Eu vou deixar bem claro que isso é uma crítica que faz sentido. O problema muitas vezes das universidades é que eles contratam qualquer professor. É só ter um bom currículo, é só ter uma boa formação, sem ver da onde vem esse professor. Então, por exemplo, o professor Leonardo Campanini vem de uma universidade federal. A professora Elisângela Góes vem de uma universidade federal. Infelizmente, são elites consideradas elites progressistas. Ah, mas aonde a faculdade errou? Contratar, certo? A universidade onde ela errou, contratação, certo? O RH não viu, a coordenação não viu, alguém errou ali e alguém é responsável por essas pessoas. Eu penso assim, tá? Antes da gente poder realmente entrar nesses detalhes e tal. Eu lembro que em 2008, 2009, 2000 não sei quanto, tá? Há muitos anos atrás, a universidade que eu tentei cursar hotelaria, eu tentei cursar tecnologia e marketing. Eram universidades, que é bom deixar isso bem claro, que na verdade, de maneira alguma, de nenhuma maneira, havia essa questão, né? Não existia isso. Então, onde começou? Basicamente no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu não sabia que ele era centro-esquerda. Hoje nós temos o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Nós temos hoje em dia no Brasil outro grande problema, que é o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que também tem trazido grandes problemas hoje em dia no Brasil, uma crise enorme dentro do aspecto da formação. E nós temos todas essas situações fora, né, a Rede Globo, com aquele quadro Vai Fazer o Que da Rede Globo. Eu vou entrar dentro desse conceito do que a gente chama de inversão, tá? Vamos falar na inversão. Em 94, 95, para quem não sabe, em São Paulo, na época do ex-prefeito Paulo Maluf, PP, a rota normalmente ela ia, né, nesses vamos dizer, centros espirituais, que você quiser chamar de Umbanda, Candomblé, pegava as coisas, levava embora, muitas vezes ficava assistindo e tal. Beleza, até aí, tudo bem. Houve uma inversão. Quando entrou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, existe uma inversão. Agora, a polícia de repressora, blá, 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 agora ela trabalha no sentido de proteger a diversidade. Eu não estou falando que é certo nem errado, tá? O Estado é laico, secularizado e um monte de blá, 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 blá. Só que o problema é justamente aí. Existe uma inversão. Antigamente, igual eu falei da questão do shopping Frecaneca, né, se não me engano, há muitos anos atrás tinha dois homens beijando e tal, e vinha lá um segurança e dizia, olha, aqui é um lugar de família, você não pode beijar. E uma empresa que eu trabalhei de segurança preparou ninguém para atender gente homossexual, LGBT, não sei o que, isso não existe. Tá? Eu sei que a lei está um pouco exagerada. Eu não disse que a lei não está exagerada, eu disse que a lei está exagerada sim. Mas tudo bem, com o passar do tempo, né, a gente sabe que vai existir advogados criminalistas experientes aí no Brasil, questionando e tal, e assim por diante. Bom, de qualquer maneira, é muito importante a gente entrar nessa questão. Então, assim, o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tirou, na verdade, esse negócio de, por exemplo, de tirar, vamos dizer assim, né? Ele foi lá e tirou, vamos dizer assim, ele tirou essa cartilha LGBTQIPNA+, do Banco do Brasil. Ele tirou, né, qualquer coisa relacionada aos homossexuais, certo? E exatamente isso que aconteceu. Então ele pegou e tirou. Aí veio o pastor Eurico, né? O pastor Eurico do PP, eu nem sabia dele, nem conhecia ele, e ele criou a comissão
pela questão do fim da união homoafetiva. Lembrando que esse problema ele começa em 2011. Eu fiz parte da Assembleia de Deus de Vila Alpina e na época o pastor até colocou um computador para que a gente pudesse ali votar contra a questão da união homoafetiva. E a Igreja Católica, todo mundo se uniu nesse sentido, certo? Só que, infelizmente, a Câmara que eu falo, né, o Congresso Nacional, o site tirou essa oportunidade das pessoas votarem. E colocou essa responsabilidade apenas no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal foi lá e assinou em favor da união homoafetiva. Não teve plebiscito, não teve votação. A população brasileira não pôde decidir de acordo com a sua visão de mundo, certo? Com os seus valores, sejam eles religiosos ou não. Ah, Silas, mas é fundamental respeitar essa questão da ampla maioria? Meu amigo, claro que é. É fundamental. Nós vivemos dentro de uma democracia. Então, dentro de uma democracia, quem decide é a maioria sobre a minoria. Certo? Não é a minoria que faz barulho, gritaria, como um caso que a gente tem visto aí no Conselho Regional do Estado do Serviço Social da 9ª Região, não. Não é o Conselho Regional de Psicologia que vai ficar gritando, não. Nem o Conselho Federal de Psicologia. Certo? Se hoje em dia muita gente não se sente bem em relação ao que está acontecendo no Brasil e as pessoas entram com um processo contra o Conselho Regional de Psicologia, é fundamental entender que quem está criando esse problema é o próprio Conselho Regional de Psicologia. Certo? É o próprio Conselho Regional de Psicologia que está criando os problemas no Brasil. Tá? É o Conselho Regional de Psicologia que está criando os problemas, da mesma forma que a Universidade de Direito do Lago São Francisco. Quando você traz um grupo de pessoas militantes, promotoras de justiça, para falar em prol de um grupo da sociedade, sem levar em consideração a opinião de todo mundo, é igual cada um no BTA. A maioria dos alunos ali da universidade são evangélicos e são católicos apostólicos romanos. Como que você não vai levar isso em consideração quando você e tal? Ah, não, mas agora mudou a grade curricular. Mudou a grade curricular da universidade. Por que será? Por causa de reclamação no MEC, Ministério da Educação e Cultura. Por que mudaram o conteúdo do NAIA, do professor Leonardo Campanini? Por causa exatamente dessa situação. A maioria das pessoas são evangélicas. A maioria dos alunos são católicos, apostólicos romanos. Hoje em dia, eu vou falar a sinceridade, hoje em dia está difícil encontrar psicólogas e psicólogos para atender o público evangélico. Por quê? Porque cresceu o número de ateus? Não. Claro que não. O problema não está aí. O problema é, muitos desses alunos saem das universidades despreparados, sem formação para atender católicos, evangélicos, católicos ortodoxos, judeus, e principalmente não sabem atender, como que eu posso dizer, judeus, católicos apostólicos romanos, e não sabem atender evangélicos, certo? Então esse é o grande problema no Brasil, certo? Esse é o grande problema que está acontecendo no Brasil. Não adianta você lutar contra a maioria. As faculdades precisam disso. Eu falei que na FMU já tinha preconceito contra evangélicos
Lá em 2000, lá vai alguma coisa. Eu lembro de uma professora no curso de hotelaria, uma japonesa, e ela já fazia comentários bem chatos e de acordo com preconceito contra evangélicos, tá? Depois eu tive um professor no curso de tecnologia e marketing que também tinha preconceito contra evangélicos. Então o mesmo problema aparece, tá? E nas universidades a mesma coisa e tal. Ah, mas o pastor Eurico, ele e tal. Gente, ele é pastor de igreja, ele é político, e nós temos que ter essa relação em que o professor, desculpa, o professor não, a pessoa tem o direito de escolher o que ela quiser e fazer e tal. Isso é um direito da pessoa, certo? É um direito da pessoa. Se um dia o Senado, o Congresso, todo mundo votar e depois chegar diretamente Congresso, e depois chegar diretamente ao presidente da nação no Brasil, e o presidente da nação brasileira decidir é um direito da pessoa. Não é Erika Hilton, não é Alva Santiago Aguiar, não é... Tem uma outra candidata do PSOL, nem sei o nome dela na verdade, que tem que decidir, né? Deixa eu ver aqui, Congresso Nacional. Quem tem que decidir não é o Instituto Fernando Henrique Cardoso, não é a USP, é a população. Quando você pagar a faculdade, quem decide é você, tá? Luciana Genro, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, enfim. Luciana Guedes Genro. Nós temos uma... Agora esqueci. Tem uma outra. Tá? Então não é a Samia Bonfim que decide. Deixa eu ver. Vamos lá. Congresso Nacional. Deputados federais do pessoal. Então quem decide é a população, tá? É a população que decide. Vamos por parte, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes... Deixa eu ver quais são os nomes aqui. Nós temos a Célia, nome bem difícil, Chico Alencar, Erika Hilton, Fernanda, essa aqui, ó, Mexiola, pessoal, Rio Grande do Sul. Ivan Valente, Luísa Irondina, Pastor Henrique Vieira, professora Luciane Cavante, Samuel Bonfim e tal. Então, infelizmente, nós temos esse problema. Ah, o que fazer com as pessoas? Cara, manda embora, cara. Manda embora. Uribetea, manda embora. Tá? 41 anos, Fernanda Mexiona. Cara, a dor de cabeça tá aqui. Contratar pessoas ligadas a isso. O que a faculdade fez? Errou. Contratou. Manda embora. Guilherme Boulos, Guilherme Braga e tal. Simplesmente isso. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem nenenê. Manda embora. Tá? Mudaram a grade curricular da universidade. Mudaram o NAIA. Né? Voltou aquela coisa da psicologia organizacional. Então esse problema é justamente aonde? Esse é o problema. Né? Nós estamos numa democracia. Dentro de uma democracia, você vota em quem você quiser. O voto é secreto.
Ah, eu quero votar no pastor. Vota no pastor. Quer votar no PL? Vota no PL. Quer votar no União Brasil? Vota no União Brasil. Quer votar no republicano? Vota no republicano. Novo, eu não gosto do Novo, nem do MBL, mas vota nele. É um direito, né? Você vive numa democracia. Se um dia acontecer, tá tudo bem, tá? Então a universidade não é ambiente de palanque, sindicato, não é ambiente de trincheira, onde você coloca o aluno no meio e fica lá brigando com e tal, né? Se você está querendo dar uma opinião mais forte, mais contundente, como é o caso da professora Elisângela Góes, se candidata a vereadora, já que você perdeu, faz de novo, né? Hoje você faz concurso público, você passou, né? Concurso público aí como assistente social em Campinas, entendeu? Você também está ligado à nona região do Conselho Regional aí do Estado de Serviço Social, né? Então faz isso, se candidata, né? A se candidatar. Então esse problema que a gente está vivendo hoje no Brasil é justamente isso. As pessoas não sabem mais os limites, não estão mais sabendo ponderar as coisas, certo? Fernanda Mechona, essa daí que fica falando em fundamentalismo, né? Faz crítica aos evangélicos e tal, né? Infelizmente nós estamos perdendo o controle no Brasil, né? Inimiga aí do Marco Feliciano. Marco Feliciano. Ah, Jesus querido. No Brasil só acontece coisa de doido, né? Só tem maluco nesse país mesmo. Fiquei muito decepcionado, fiquei muito chateado, fiquei muito triste de verdade. Porque nós estamos perdendo o controle no Brasil, né? Então vale a resistência, vale a luta, vale a gente se unir aí, tá? E vamos vencer essa batalha, porque Deus ainda está nessa nação. Tá? Então assim, infelizmente tem uns professores sem noção mesmo, tá? Que mancha a reputação da universidade, joga na lata do lixo. Igual esse caso da Unisa Santo Amaro também está ligado aí a um viés progressista. Né? Cursos de psicologia, infelizmente, hoje em dia no Brasil está lotado de progressista. O que a gente faz hoje em dia? Tem que mandar embora. Né? O RH tem que sentar, só pegar os nomes já, manda embora. Manda embora. Manda embora. Chama lá no RH, conversa e tchau. Tchau. Vai embora. Passa, som. Ai, Jesus querido, meu. Gente, já vivi para ver tudo nessa terra, né? Fiquei muito decepcionado, fiquei muito chateado, mas a gente vai vencer essa batalha em nome de Jesus, porque Deus ainda está do nosso lado. Então é o que eu falo, a universidade não é ambiente para esse tipo de coisa, não. Ajam como adultos, ajam com responsabilidade. Ouvido não é pinico, né? Então, infelizmente, esse é o problema e tal. Igual no caso que eu falei, né, no caso da psicologia hoje em dia, quebra de padrão, desconstrucionismo, tá uma bagunça, né? Até na área da medicina, saudade da década de 90, quando as médicas, né, antigamente usavam o jalecão, atendimento e tal. E hoje em dia tá tudo uma bagunça, esse país aqui tá uma bagunça. O Conselho Federal de Medicina perdeu a credibilidade. E o Conselho de Psicologia hoje não vale mais nada. São instituições falidas. 30 anos de psicologia, claro, a gente não é o Reino Unido, né, que oferece aí atendimento psicológico para qualquer pessoa. A gente sabe os problemas do SUS, né? Enfim, mas tudo bem. Vamos colocar isso para frente.